Disseram-nos que entendíamos o Sol, que já havíamos mapeado suas tempestades, modelado seus ciclos e capturado sua fúria através de telescópios a uma distância segura. Mas e se tudo o que pensávamos saber fosse apenas a superfície de uma verdade mais profunda e estranha? Uma verdade que agora encara de volta diretamente para nós nas imagens finais de uma espaçonave que ousou o impensável: tocar o Sol. Isso não é apenas mais uma missão espacial. É a humanidade enviando um mensageiro ao próprio coração do fogo. E o que ele viu muda tudo. Neste vídeo, revelamos o que a sonda solar Parker da NASA acaba de confirmar e por que essas imagens finais podem reescrever tudo o que sabemos sobre nossa estrela. Se você pensa que o Sol é apenas uma enorme bola de gás em chamas, prepare-se para um choque. A sonda solar Parker não deveria existir, não com a tecnologia atual, não com as limitações humanas, mas foi movida por uma pergunta feita pela primeira vez nos anos 1950 pelo físico Eugene Parker. O Sol poderia estar lançando partículas invisíveis por todo o sistema solar? Essa missão se tornou realidade. Lançada para mergulhar mais perto do Sol do que qualquer objeto feito pelo homem antes, a sonda foi uma aposta tecnológica, voando diretamente em regiões onde espaçonaves simplesmente não deveriam sobreviver. Em sua aproximação mais próxima, a Parker chegou a apenas 5 diâmetros solares da superfície do Sol, uma distância incrivelmente pequena em termos cósmicos. Acelerando sob a poderosa gravidade solar, ela atingiu velocidades jamais alcançadas por outra espaçonave, 690 mil km por hora, rápido o suficiente para cruzar os Estados Unidos em apenas 20 segundos. E a cada milissegundo mais próxima da coroa solar, a Parker registrava dados que não apenas confirmariam a teoria de Parker sobre o vento solar, mas revelariam algo muito mais intrigante, escondido na atmosfera caótica do Sol. Fomos ensinados a acreditar que o Sol é um reator de fusão gigante e previsível, que sua superfície é o ponto mais quente e que seu comportamento pode ser rastreado com precisão matemática. Mas a sonda Parker provou o contrário. Ao atravessar a borda da coroa, a atmosfera externa visível apenas durante um eclipse solar total, ela encontrou uma realidade que não fazia sentido físico algum. A coroa era milhões de graus mais quentes do que a superfície do Sol, e ainda assim era composta por um gás esparso quase fantasmagórico. Como algo tão fino, tão tênue, poderia ser exponencialmente mais quente que o inferno rugindo abaixo dela? Modelos tradicionais da termodinâmica não explicam isso. É como se alguma força ou mecanismo invisível estivesse injetando energia nessa camada fantasmagórica do Sol, de formas que ainda não compreendemos totalmente. Pior ainda, essas partículas aquecidas não ficam apenas presas próximas ao Sol. Elas escapam, viajando grandes distâncias e eventualmente colidindo com a Terra. O fenômeno que Parker teorizou décadas atrás, o vento solar, não apenas é real, como é muito mais violento e errático do que imaginávamos. E a cada novo ciclo solar, esse vento imprevisível pode desativar satélites, interromper redes elétricas e até comprometer a segurança nacional. Como se aproximar de algo que poderia derreter aço em segundos sem derreter a si mesmo? Esse era o dilema dos engenheiros da missão Parker. E a solução foi ao mesmo tempo elegante e desconcertante. A sobrevivência da sonda dependia de um escudo térmico feito de um herói improvável, carbono. Não uma liga exótica do futuro, mas carbono, o material com o ponto de fusão mais alto da tabela periódica. Mesmo assim, não era o bastante. O escudo precisava estar precisamente angulado o tempo todo para proteger os delicados instrumentos da sonda não apenas do calor, mas da energia radiante do Sol. O que a maioria das pessoas não percebe é que o perigo não é apenas o calor, é a radiação, do tipo que pode destruir eletrônicos, apagar bancos de memória e destruir anos de dados em microsegundos. O escudo de carbono composto fez mais do que bloquear o calor, foi uma barreira contra o esquecimento.
E atrás dele estavam os instrumentos medindo campos magnéticos, fluxos de partículas e assinaturas de energia que agora revelaram algo perturbador: flutuações que nenhum modelo solar existente consegue explicar totalmente. Algo está acontecendo sob a superfície do Sol, e o que quer que seja está reescrevendo as regras da astrofísica. Em uma de suas últimas passagens próximas, a Parker transmitiu imagens como nada do que a NASA esperava. Não apenas fluxos de dados, mas instantâneos da coroa com formas estranhas e irregulares, filamentos magnéticos torcidos, explosões de energia sem origem conhecida e, mais inquietante ainda, padrões estruturados no vento solar. Como se alguma força inteligente, estivesse organizando o caos. Esses não eram os movimentos fluidos e aleatórios de um sistema puramente natural. Algo na ordem dentro da turbulência pareceu estranho. Lembrava algoritmos, sistemas autorreguladores, código. Seria possível que o Sol, em suas regiões mais extremas, estivesse se comportando como algo vivo? A NASA não fez declarações públicas sobre artificialidade, mas o silêncio em torno das descobertas mais recentes da sonda só aumentou o mistério. E há ainda um detalhe simbólico. A bordo da Parker há um cartão de memória, contendo uma foto de Eugene Parker, os nomes de mais de 1 milhão de terráqueos e um PDF de seu artigo de 1958, aquele que ninguém levou a sério na época. O cartão está exposto, não ao ponto de ser destruído, mas também não completamente protegido. Sua função não era apenas arquivar, era simbólica, talvez até um desafio. E ainda assim, ao fazer sua aproximação mais próxima e suportar a fúria radiante do Sol, o cartão sobreviveu. Por quê? Engenheiros falam de tolerâncias imateriais, mas alguns acreditam que esse momento carrega um peso maior. O fato de esse pergaminho digital ter sobrevivido ao que deveria tê-lo vaporizado levanta perguntas quase míticas. Será que enviamos algo mais do que dados para o Sol? Será que recebemos algo de volta? Quando a Parker entrou na coroa solar, não estava apenas medindo temperaturas ou campos magnéticos. Ela estava decodificando comportamento. E o que os instrumentos encontraram não foi a aleatoriedade esperada das emissões solares, mas um pulso rítmico. Um padrão flutuante na forma como as partículas eram aceleradas e direcionadas. Não era ruído, era estruturado. Repetia-se em intervalos que desafiavam os modelos caóticos. Mais do que isso, a frequência dessas ondas parecia variar em sincronia com as reversões do campo magnético do Sol e com sua atividade de erupções, sugerindo um mecanismo interno invisível da Terra. Isso abriu as portas para especulações. A coroa poderia estar transmitindo dados? Se sim, com que propósito? Seriam esses padrões uma mecânica solar antiga ainda não compreendida? Ou apontam para um processo quase senciente em ação dentro da nossa estrela? Pela primeira vez, pesquisadores começaram a sussurrar sobre cognição solar, não como metáfora, mas como uma possível propriedade emergente do plasma em escala astronômica. Por mais absurda que pareça, os dados forçaram mentes a considerar possibilidades impossíveis. Por séculos, astrônomos monitoraram o ciclo solar de 11 anos, marcado por manchas solares, erupções e ejeções de massa coronal. Acreditava-se que esses ciclos eram consistentes, ainda que seus motores internos fossem pouco compreendidos. Mas os dados da Parker trouxeram um choque silencioso, que ainda não chegou ao público. O ciclo solar atual está se intensificando mais rápido do que o previsto. As manchas solares estão aumentando, as erupções estão se tornando mais violentas e imprevisíveis, e os polos magnéticos do Sol podem estar prestes a inverter-se antes do tempo registrado. Isso sugere um evento solar potencialmente mais intenso do que qualquer outro já visto na era moderna, incluindo o famoso evento Carrington, de 1859, que causou incêndios em linhas telegráficas.
Se algo semelhante ocorresse hoje, poderia destruir satélites, redes GPS e sistemas elétricos inteiros.